Deus pela vida dos músicos, e às vezes nós se perdemos na nota e os músicos fazem nós voltar, né? Por isso que eu e você, nós não podemos deixar de orar por todos da obra de Deus, seja músico, seja ministro, seja o pastor, seja presbítero, missionário, obreiro e até o seu irmão que está ao seu lado. Amém? Não deixe de orar, porque todos nós precisamos de oração. O Espírito Santo trabalha na minha vida. Vou trazer uma palavra que o tema da palavra diz assim: quem quer cura? Ponto de interrogação. Eu vou perguntar à igreja: quem quer cura? Obedece a palavra de Deus. Você já obedece. Amém? Por quê? Irmão, não sou perfeito. Se for depender de perfeição, nem eu estava aqui ministrando. Mas uma das provas que você obedece, não 100%, porque nós não somos santos, mas pelo menos a vontade de obedecer já está mostrando na sua presença aqui. Amém? Se você está aqui presente é porque você tem vontade de obedecer. Como o nosso pastor fala, né? A gente quer melhorar, a gente quer buscar mais a Deus, mas a carne é fraca. Por isso que nós temos que se fortalecer no Espírito diante da palavra de Deus. Amém? Por que eu abordei esse tema? Quem quer cura, obedece a palavra de Deus. E eu vou comentar sobre... Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 9. Vou comentar sobre um rei que ele, enquanto você abre, ele, logicamente, não era um rei segundo a vontade de Deus, porque estava perseguindo o povo de Deus. Ele não estava só perseguindo, ele estava maltratando fisicamente o povo de Deus. Nós vamos ler aqui. E Deus usou Moisés e Arão, Êxodo capítulo 9, lá no começo da Bíblia, no segundo livro da Bíblia. Deus usou Moisés e Arão para falar com ele, que Moisés representa um pastor, amém? Representa o sacerdote, que é o porta-voz de Deus aqui na terra. E ele afligia o povo de Israel. Quem é Israel? Glória a Deus aí. Israel, somos nós, amém? E aqui ele afligia o povo de Israel fisicamente, amém? Quem me entende? E você vai ver o preço que ele pagou. E eu vou comentar, mostrar algumas coisas sobre esse rei, bem rápido para não tomar muito, que a história é longa, que é no Antigo Testamento, a história é longa, e eu vou resumir e mostrar umas coisas bem básicas, que vai ser os pilares do começo da mensagem, na vida dele, o que aconteceu. Que inclusive vai ser o primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim, ó: quem é o seu rei? Não me responda. O primeiro tópico diz assim: quem é o seu rei? Como que eu faço para saber quem é o meu rei, irmãos? Se você estiver segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, não 100%, porque se nós chegarmos a 100%, nós vamos ser arrebatados, amém? Mas o máximo que você puder, aquilo que está ao seu alcance, amém? Então, se você está procurando fazer a vontade de Deus, o máximo que você pode, o seu rei é Jesus. Vai, responde. O seu rei é Jesus. Caso o contrário, se tiver alguém fazendo o contrário, nós vamos ler aqui na Bíblia o que pode acontecer com esse tipo de rei. Primeiro tópico: quem é o seu rei? Êxodo, capítulo... Abre aí no capítulo 5. A gente volta aí umas 2 páginas da sua Bíblia. Capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Todos abriram? Vamos ler. A gente entender melhor, né? Depois eu comento.
Primeiro tópico, quem é o seu rei? Êxodo capítulo 5, versículo 8. Lá no esboço diz assim, ó: Faraó aflige os israelitas, que é o povo de Deus. Aí eu vou resumir. Lá no 8, diz assim, ó: E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ansiosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, para você entender melhor. Vou sintetizar isso aqui, porque eu li a história, né? E eu não vou ler a história agora, isso aqui é muito longo. Você vê aí que é as pragas que teve no Egito, na época. Eu vou resumir essa parte. O povo de Israel, eles trabalhavam lá no Egito, no reinado de Faraó. Eles trabalhavam, produziam tijolos. Segundo o texto, eles produziam tijolos. E Faraó, vendo que após... Você sabe que todo trabalhador tem uma hora vaga, amém? Tem aquela hora que sobra um tempinho. Como por exemplo, eu não estou aqui me exaltando, mas trazendo para mim, para eu poder ser exemplo. Onde eu trabalho, que nem no último trabalho que eu estava agora, o que é que eu faço? Sempre tem a hora do almoço, ou tem alguma hora que não tem nada para fazer. O que é que eu tinha lá? Eu tinha uma Bíblia. Para nas horas vagas, eu leio, eu clamar ao Senhor. Assim o povo fazia. Nas horas vagas, eles iam clamar ao... Vamos ler aqui na segunda parte do versículo 8. O mais interessante é a segunda parte. Depois da palavra dela, aí tem um ponto final e uma interrogação. Aí diz assim, ó: Estão, a segunda parte do versículo 8. Estão ociosos e por isso clamam. Todos acharam aí? Estão ansiosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Isso foi Faraó dizendo que eles ficavam ansiosos nas horas vagas e eles iam clamar ao vosso Deus. E Faraó não se agradou muito da situação. Olha o que diz no versículo 9. Estou narrando isso aqui para você entender aonde eu quero chegar na cura. O 9 diz assim, ó: Agrave-se o serviço. Ele impôs mais serviço para ele sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos à palavra mentirosas. Quem me entende? Então aqui você vê bem que a Bíblia, ela não esconde nada. O que eu acabei de comentar está escrito, né? Ele ampliava o serviço sobre o povo de Israel para não ter um tempinho sobrando para ir clamar ao seu Deus. Mas olha o que aconteceu com esse coitado. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, você é a Israel de Deus. Coitado de quem bulir contigo. Só sai um, glória a Deus, dois. Eita. Nós somos a Israel de Deus. Aí Faraó foi afligir, o esboço diz, né? Faraó aflige os israelitas. Aí, meu irmão, que nem o nosso pastor diz, né? Comeu pau que não tem para ninguém. A mão de Deus pesou sobre ele. Aí vem as pragas. Mas vamos resumir. Como o tema do culto hoje é cura, tem que chegar na cura, né? O primeiro tópico diz: quem é o seu rei? Êxodo capítulo 5, 8. Agora vai lá para o 9, 9. Vocês abriram? Vamos ler para a gente entender. Ela se... Não, o 8. Lê o 8 aí para nós entender o 9. O esboço diz assim: a sexta praga, úlceras. O 8 diz assim: então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanha mãos cheias de cinza de forno e Moisés atira para o céu diante de Faraó. 9. Ela se tornará em pó miúdo,
sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus, e coitado daqueles que bulim conosco. Amém? Não estou aqui ameaçando ninguém que estiver assistindo ou ouvindo lá fora. Estou dizendo que nós temos uma autoproteção. E o nome já diz autoproteção. Vem do alto, vem do céu. Amém? É um aviso para o nosso inimigo não engolir com nós, né? Quem é o inimigo das nossas almas? O diabo e os seus anjos. Amém? Coitadinho dele. Enfim, o faraó foi bulir com o povo de Deus. Foi afligir os israelitas. E Deus jogou essas pragas. Então o que isso tem a ver com cura, irmão? Desceu sobre ele úlceras e tumores. Quem me entende? Glória a Deus. Quem lembra que uma vez o pastor disse assim, ó, quem falar mal de homem de Deus ou de pastores por aí nasceu um tumor. Quem lembra? Amém. Rapaz, depois o pastor falou isso, era tanto da gente com tumor no sovaco que não dava para usar rolão não, tinha que ser de longe, aquele bicho assim, ó, se passasse o rolão estourava, porque o rolão tem que passar, né? Aí começaram a comprar aquele bicho assim, ó, era tanto da gente com tumor para deixar de estar falando de homem de Deus. E não foi diferente com o povo do Egito não, no reinado de Israel, é bíblico. Tudo que nós falamos aqui, pastor, pregadores, tem base bíblica, amém? E também teve uma praga que era piolho. Uma das pragas aí que eu não vou ler não, para não tomar muito tempo da mensagem. Uma das pragas era piolho. Irmãos, trazendo para hoje, para o dia de hoje. Por que o primeiro tópico diz assim, ó, quem é o seu rei? O seu rei, você vai saber quem é o seu rei se você estiver fazendo a vontade de Deus. Se estiver fazendo a vontade da carne, o seu rei é o seu... Como é o nome desse buraco aqui? Umbigo. Esse é o seu rei. O seu de você não, o rei da pessoa que estiver fazendo segundo a carne. Se estiver fazendo segundo o Espírito, o seu rei é Jesus. Amém? O que foi que vocês estão rindo? Esse buraco aqui? Umbigo. Eu chamava umbigo, mas a pronúncia é umbigo. É mesmo, porque além de ser bigo, é só um, né? Então, umbigo. Acho que não é isso, não? Não sei se eu estou certo ou errado, mas normalmente umbigo. Porque é bigo e é então umbigo. Irmão, onde é que está isso? O lançamento meu saiu agora em 2019. Dia 9 de 4 de 2019. O lançamento meu foi o que eu lancei. O umbigo. Quem entende? Então vamos para a palavra. Aí, eles mexeu com o povo de Deus e desceu sobre o povo dele pragas. E uma das pragas era úlcera, tumores e piolhos. Trazendo para o dia de hoje. Quando um homem de Deus sobe aqui e prega, seja lá qual for a mensagem, aquilo que o nosso pastor diz, tem que ser confronto às nossas vontades, a vontade da carne. Amém? Amém. Como, por exemplo, o pastor estava pregando uma mensagem, que faz muito tempo que eu não vi ele pregando, mas só que às vezes o pastor tenta relevar e as pessoas acabam exagerando. Aí às vezes as pessoas só vê quando o pastor pega pesado, mas tem momentos que é necessário. Porque qual é o melhor? O pastor aqui em vida nos exortar, pegar pesado por nós ou ir para o inferno? Qual é o melhor? Receber a palavra, a exortação, verdade? E a palavra de Deus diz que o Senhor só exorta quem Ele odeia. É assim? Ele só exorta quem Ele? Se você foi exortado domingo ou outro dia, Deus te ama. Amém? É para isso que servem as pregações. Porque senão não precisava ninguém pregar. Bastava ler a Bíblia e todo mundo esperar Jesus voltar. Verdade? Amém. Mas conforme dura serviço do coração das pessoas, que às vezes faz o contrário, precisa de uma exortação segundo a palavra de Deus. E o pastor estava pregando uma coisa sobre... Ele abrangeu vários comentários. Eu vou abordar só um. Sobre vestimenta. Sobre o povo de Israel. O exército de Deus. Todo exército tem uma cultura. Você vê a marinha. A marinha tem um fardamento todo de branco, verdade? O exército tem lá o verde, lá vários verdes bordados. Amém? Aeronáutica é aquele azul lá que eles usam. Quem me entende? Isso se chama as forças armadas. E nós somos exército de
Deus. Então nós temos que ter um fundamento, uma cultura, um padrão de vida. Amém? Não estou falando com quem chegou agora e não tem condições. Estou falando com aqueles que estão babaca na fé e faz tempo que não muda. Amém? Então tem que haver uma mudança. Irmão, mas o que isso tem a ver com cura, irmão? Eu sou testemunho próprio. Eu andava com trajes indecentes. Pronto, aquelas bermudas tactel, que lembra? Tactel, aquelas que vai para a praia. Pronto, tá aqui, tá mesmo na minha época. Olha, testemunho vivo. Aquelas bermudas que nós usávamos. Como é o nome daquele pano? Bem fino. É tactel? É, tactel. Aquelas bem fininhas que surfista usa muito, verdade? Pra praia, né? Beleza. Tá bom. Eu usava muito. Eu não estou falando quem está assistindo que não tem Jesus, isso aí é uma cultura de quem não tem Jesus. Isso é normal para eles, amém? Para nós que somos cristãos, a cultura já é outra. Amém? Amém. Quando eu era do mundo, eu usava muito aquelas bermudas, né? Eu achando, da saia todo bonitão, olha. Todo bonitão. Ninguém sabia o que eu tinha aqui, olha. Porque montava na moto, o banco quente, aí nascia o que? Hemorroida. Não tem bom não é cura? Ia pra hemorroida. Aí você reazer as irmãs e tinha leva glória a Deus, aquele negócio bem aqui quando monta, menino, só coça em casa porque na rua não dá, né? Porque pra mulher é mais vergonhoso. Um homem não, um homem fala assim, ó. Ele conversa com o cabo, pois é, macho. Com um amigo dele, pronto, a mulher não dá pra fazer isso. Sujou? Quem me entende? É sério, irmão. Eu estou dizendo que é obrigado a fazer o que eu estou dizendo? Não, estou mostrando na palavra e trazendo para a igreja. Obedece quem quer, mas a palavra tem que ser pregada. Amém? Amém? Como o tema diz, quem quer cura, obedece a palavra de Deus. Aí, ainda tem outras coisas que eu vou falar aqui por parábola. Não tem uns caras que tem um artigo aí, né? Um artigo duzentão? Pronto, tá todo mundo para entender, tá? Não tem um artigo duzentão? Um artigo criminalístico? Não tem esse artigo? Todo mundo sabe qual é o conteúdo do duzentão, sabe? Mas aqui as crianças nem tanto. Então, por que às vezes acontece muito isso? Por causa da sensualidade. Mulheres por aí andam muito sensual, o cara já tem a mente fraca, não tem Jesus, logicamente, para fazer um ato desse não tem Jesus, e acaba cometendo um crime por causa da sensualidade. E a Bíblia condena a sensualidade lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Condena a sensualidade. É Deus, viu? Sou eu não. Enfim, aí acontece aquilo. De repente o cara já pode ter contraído aquelas a trindade do diabo, as três letrinhas, H e V. Quem me entende? Amém. E de repente pega uma pessoa por causa daquele tipo de vestimenta e a pessoa acaba contraindo uma enfermidade. Quem me entende? Isso lá no mundo. Aqui não acontece não, porque nós temos uma autoproteção, que é Jesus, amém? Glória a Deus. Estou aqui sintetizando lá para o mundo. Para você entender como. Não é assim que acontece lá fora? Amém. Porque não tem Jesus. Tanto quem faz como quem anda daquele jeito. Lá no mundo. Quem me entende? Segundo, primeiro tópico. Quem é o seu rei? Êxodo capítulo 5. Nós já limos já o 9:9? Não, né? Já limos. Vamos ler mais uma vez, vamos. 9:9. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens. Quem me entende? Primeiro tópico, quem é o seu rei? Segundo tópico, invoca ao Senhor. Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50. Tô bonito, né? O cara chamou ele de feio, ó. Porque eu disse, eu tô bonito porque nos outros dias eu não tava. Não, hoje eu tô bonito, porque nos outros dias eu sou lindo.
porque eu sou a menina dos olhos de Deus. E ganhei essa calça. Obrigado, amor, te amo. Linda, né? E eu já tinha gravado pra combinar, olha. Só não tô gostando da cor, ela tá muito cocota aqui, mas eu acho que aqui é nova, né? Vai coisar, né? Vai se afrouxar, né? Tô nem virando muito. Bate costa. Quem recebe a palavra de Deus? Glória a Deus. Tudo isso aqui que nós estamos ministrando, irmão, é para o seu bem. Amém? Amém. E a palavra, irmãos, ó. A palavra ela tem que ser pregada independente de se tem alguém que goste ou não. Porque ela tem que haver um resultado. Quando Jesus pregava, tinha gente que gostava e tinha gente que não gostava. Jesus, imagine nós que somos pecadores. Jesus que não tinha pecado, tinha gente que questionava, murmurava sobre as pregações de Jesus. Imagine nós no dia de hoje. E tem que ser assim mesmo. Por quê? Para que haja um diálogo e para um bom êxito. Amém? Para que seja para melhorar a vida das pessoas que escutam a pregação. Isso, a pessoa que escuta, ouve e obedece. Amém? Quem não obedece, espero que se converta um dia verdadeiramente a Cristo Jesus. Irmão, mas eu ainda não tenho condições de mudar algumas partes da minha vida, algum local, não tenho condições de mudar ainda. Mas Deus, se tu colocar no coração, Deus vai te dar a oportunidade de mudar. Amém? Se não mudar, Deus dando a oportunidade, está falando que o rei é o seu umbigo. Todos abriram Salmos capítulo 50, versículo 15. Diz assim, ó: quem quer cura, invoca ao Senhor. 50, 15. Diz assim, ó: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificará. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. E agora eu vou lá nas frases sem abrir. Porque ele diz: invoca-me no dia da angústia. Para as mulheres hoje, para que angústia pior? Quem lembra que eu falei que tinha uma das pragas, era a praga dos... Vai, era a praga dos... Rapaz, no dia de hoje, tem uma coisa que pode deixar uma mulher mais angustiada, triste, é pior na cabeça. Porque se tem umas coisas que a mulher cuida muito hoje, é do cabelo. Tem uma ali que para ela tomar banho é 1 hora. É sério, é 1 hora. Porque é meio do corpo e meia hora do cabelo. É meia hora para lavar o cabelo. Essa pessoa entra para tomar banho, vixe. Entra, eu sei, vai em casa, né? Mas não está dizendo não, tem 2 mulheres, né? Então, bom. Essa pessoa entra para tudo, vixe, mas agora eu vou entregar, ó. Porque tem 2 banheiros aí, um é o meu. Essa pessoa entra no banheiro e eu entro no meu para tomar banho. Não é minha esposa, né? Aí eu entro no banheiro, tomo um banho, essa pessoa já tem entrado dela. Termino, me arrumo e ela está terminando o cabelo. Tem dela. Então, para que coisa pior para deixar uma mulher angustiada e triste do que pôr oi no cabelo? E era uma das pragas. Imagina as mulheres da época, como elas não ficaram. Isso tudo por causa da desobediência. Porém, na angústia, invoca ao Senhor, que Ele vai te curar, Ele vai te sarar essa angústia dentro de ti. Amém? Amém. Agora o pior trata, né, irmão? Se tiver pior, compra qualquer coisa aí. Agora eu me lembrei de uma coisa, irmão. Vou lá para a minha infância. Um dia, as pessoas pensam que quando a gente prega, pesquisa alguma coisa e traz para a igreja, pensa que é brincadeira. Quem lembra que muito tempos antes, eu já falei isso aqui uma vez, o pastor já pregou sobre isso e eu também, sobre mensagens subliminares. Quem tiver aqui, papai, mamãe, vovô, você que estiver assistindo, bote no YouTube assim, ó, mensagens subliminares. Aí você vai ver um monte de coisas que às vezes está até dentro da nossa casa e a gente não sabe. Como por exemplo uma. Antigamente, como é o nome da minha esposa? Vai, como é o nome dela? Não é ela não, está repreendido em nome de Jesus. Só para vocês saberem o desenho. Antigamente tinha a turma. E o que é que tinha no meio deles? O Cebolinha e o
O bicho para feder é cebola podre, né não? Aí vem quem? O cascão representava quem? Uma criança que não tomava banho. E aí entrava na mente das crianças, porque eu, quando era criança, assisto. Por que eu prego? Por quê? Porque eu vivi e eu lembro. Eu assistia o diabo do cascão, que eu não estou dizendo que é proibido, eu estou falando para você um testemunho, você ver se convém ou não. Amém? Eu assistia o cascão e não tomava banho, porque o cascão não tomava, então eu também podia. É sério. Sabe o que eu fazia? Quem lembra que antigamente para os vovós, as mamães tiravam piolho da cabeça do menino, passava óleo de coco? Quem lembra? Pois é, a minha avó e minha tia tinham óleo de coco. Aí eu não tomava banho. Só que quando passa o óleo de coco, fica aquele cabelo bem bonito, liso. Eu passava óleo de coco e lavava os pés, irmão, pronto, saía na rua. Todo mundo pensava que eu tinha tomado banho. Imundo, porco. Porque eu imitava o cascão da turma da Mônica. Estou sintetizando coisa que eu vivi. Aí você que vê aí se seus filhos podem assistir ou não, se vai gerar bons frutos na mente dele. Sei que eu acabava fazendo. Irmão, ó, mas não dava para esconder não. Por quê? Passava o óleo, beleza. Lavava os pés e tirava a areia. Mas irmão, aqui ó. Bem aqui, não tem um cantinho aqui? Eita, tem gente lembrando o que é, né? Não tem? Coisa linda, coisa linda. Não tem esse cantinho aqui, né? Cantinho bom para acumular poeira, acumular chinela, né? Aí acumula poeira com suor e vira ceroto. Aí eu arrasto os pés só para tirar a poeira e o cerotozão aqui, olha. E aonde também? Chega e ficava aqueles cordãozinhos, ó. Mas não era de ouro não, era ouro preto. De sujo. Por quê? Porque assistia o cascão. Quem pode glorificar? Coisas que eu vivi. Tem gente rindo aqui, acho que está lembrando. Ou se fez, ou viu alguém fazendo. Eita glória, revela Jesus. Revela, Jeová. Salmo 50:15. Invoca ao Senhor. Segundo top. Vamos lá, 50:15. Diz assim, ó. Invoque-me no dia da... Eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Então, se estiver passando por alguma tristeza, alguma angústia, invoca ao Senhor. Agora, quando Ele te livrará, vem glorificar o nome dEle. Como é que eu posso glorificar? Contando testemunho, ou então, no mínimo, permanecendo na presença dEle. Amém? Agora, volta aí para os Salmos, não é versículo, não é verso. Salmos 45, verso 7. Salmos 45, verso 7. Todos abriram? Vamos ler, eu vou comer. Salmos 45, verso 7. A gente abrindo ali agora. Verso 7. Que independente da tribulação ou da angústia tristeza que você pode ter passado, nós temos um Deus que nos ungiu, amém? Ungiu com óleo para nos livrar desse tipo de coisa e também com alegria. Vamos ler agora, no 45, verso 7. Todos abriram? Vamos ler. Diz assim, ó. Amas a justiça e odeia a... Olha aqui para mim, em nome de Jesus, antes de nós ler o restante. Ele odeia a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. Ou seja, às vezes nós pregamos, o pastor prega e as pessoas continuam fazendo errado. Se conhece Jesus, conhece a verdade, está sendo um iníquo ou a iníquia. Pecado consciente. A pessoa que sabe que está fazendo errado e continua. Amém? Quem pode glorificar? Ah, irmão, mas eu estou fazendo e às vezes eu não gosto de algumas coisas, vou sair da presença de Deus. Irmão, sinto muito. O diabo está... O único que está torcendo por isso é o diabo. Porque nós não temos motivo de ser triste, pode até passar por algumas tristezas, mas permanecer não.
nós não temos motivo para sair da presença de Deus. Amém? Que Ele é o consumador da nossa fé e das nossas vidas. Iniquidade, pecado consciente. Vamos lá, o 7. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olha aqui para mim. Quem aqui não nasceu na fé, um dia viveu nu, e Deus te ungiu com óleo de alegria e trouxe para aqui como a nenhum dos teus companheiros. Pode ver que aquelas tuas amizades não é as mesmas de hoje. Ou seja, aqueles companheiros não estão aqui. Porque hoje os teus companheiros, tu não tem mais companheiro, hoje tu tem irmãos em Cristo Jesus. Amém? Por isso que nós não temos motivo para ser triste, porque Deus nos ungiu com óleo de alegria. Quem pode glorificar? Agora, para que serve esse óleo? Para que serve essa alegria que Deus me ungiu? Para nós levar para o mundo afora, para Ele conhecer o nosso Deus, conhecer a unção que nós temos, o óleo que nós recebemos, e a unção e a alegria que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Segundo tópico, invoca ao Senhor. Terceiro tópico, o poder da unção. Marcos capítulo 6. Olha para os evangelhos. Eita, Jesus, tem um ali no mistério, na garganta é boa. Marcos capítulo 6. É o terceiro tópico, o poder da unção. Agora nós vamos saber por quê e para que Deus nos ungiu com óleo, com a unção e com a alegria. Todos abriram? Marcos capítulo 6, versículo 13. 6, 13. Nós vamos ler no 7 para nós saber quando chegar no 13. O esboço diz assim, ó, as instruções para os 12. Marcos capítulo 6, versículo 7. Diz assim, ó: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos, para isso que você foi ungido. Amém? O 8, ordenou-lhe que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. Eita, agora que é Jesus, viu? Ele vai apertar o cinto para aquele que não recebe a palavra. Olha o que ele diz, ó, no 10. E recomendou-lhe: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do... Olha aqui para mim, irmão, antes da gente ler o 11, olha para mim em nome de Jesus. Aqui é a instrução para os 12 apóstolos. Amém? Trazendo para hoje, os apóstolos somos nós, porque nós somos apostolados de Jesus. Nós pregamos a palavra, nós lemos, nós procuramos viver a palavra. Amém? Então nós somos apóstolos, somos seguidores de Cristo. Amém? Então essa instrução é para nós no dia de hoje. Quem me entende? Quando você chegar em algum local que alguém não recebeu, você vai ver o que, é que Jesus manda fazer. Ou então, se alguém assistir uma pregação de qualquer pessoa e não receber a palavra, você vai ver o que Jesus vai mandar os apóstolos fazer. E eu creio que aqui não tem ninguém assim, porque se você não receber a palavra, olha o que Jesus manda os apóstolos fazer. E eu creio que você vai receber com alegria, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler o 10. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa,
trazendo por dia de hoje, é a casa espiritual, que é eu e você, mas aqui era a casa física mesmo. Permanecei aí até vos retirardes do lugar. 11. Se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, que é a palavra, ao sair dali, sacudir o pó dos em testemunho contra eles. Olha aqui para mim. Aquele que não recebe você ou eu como servo de Deus e nem a palavra, Deus manda nós sacudir os pés da sandália. Amém? Trazendo para o dia de hoje, você chegar num canto, alguém te rejeitar, alguém te maltratar, não vai mais lá. Para evitar esse tipo de coisa, porque você é um ser humano e nós somos servos de Deus para ninguém não estar nos humilhando. Amém? Deixa que um dia alguém vai lá para converter essa pessoa. Você não vai mais lá para não se sentir afligido e não ficar debilitado na fé. Amém? Isso no dia de hoje. Aqui na época era fisicamente mesmo. Eles chegassem em algum canto para pregar a palavra, as pessoas rejeitassem, quando eles saíam da cidade, tiravam a sandália, batia até o pó da terra, para que o pó daquela terra não seguisse eles. Quem me entende? Aqui hoje é no reino espiritual, trazendo para o dia de hoje. Amém? Tudo isso para que haja isso aqui, ó, no 12. Então saindo eles, pregavam ao... Olha o que eu acabei de falar. Quando sair pregando por aí, se alguém te rejeitar. Então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Ao 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungidos com... A unção que tu recebeu aqui é para tu sair por aí ungindo as pessoas com... Irmão, mas onde eu vou, se de repente acontecer alguma coisa, eu não tiver o óleo está na tua mão, é a unção da cura. Amém? E se for endemoniado, tu tem a unção, tu tem o fogo do Espírito Santo para expelir esse demônio. Amém? Claro que você vai procurar uma pessoa eclesiástica com autoridade maior. Mas se você estiver num local que não tem como entrar em contato, só tem você, vai lá e põe a mão. Amém? Irmão, mas eu estava no canto, a pessoa estava quase morrendo. Vai lá e ora que a pessoa vai aceitar Jesus ou vai ser curada. Amém? O importante é levar a palavra. O óleo, aquele óleo, aquela unção que você recebeu de alegria. Por quê? Aquela unção que nós vimos lá no Salmo, a unção de alegria, para que a alegria maior, para uma pessoa que está enferma, chegar a você ou eu, e orar naquela pessoa ser curada, nós transmitimos para ela a unção da alegria. Amém? Para ela ficar alegre e ser curada. Porque não tem como uma pessoa ficar alegre estando enfermo. Tem? Tem não. Você nota logo no semblante. Tanto seja enfermo físico como enfermo espiritual, que é aquela pessoa que fica triste, angustiada, baixa logo a bochecha. Todos notam. Amém? Aí você tem a unção da alegria. Vamos ler mais uma vez o 13. E a unção da cura. O 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Aquilo que o nosso pastor faz aqui, a unção da cura com óleo. Amém? Você recebeu, onde você chegar, seja no trabalho, em casa, na sociedade, na escola, onde você chegar, você tem a unção da cura para expelir esse demônio e curar enfermos. Amém? Amém. E também ressuscitar mortos. Você tem esse poder para isso. Deus te deu isso. Amém? Irmão, como é que eu faço para acontecer isso? Põe em prática. Só isso. Só põe em prática. Amém? Irmão, aleluia, glória a Deus, eu sou uma pecadora. 2. Não depende de pecado. Depende do nome de Jesus. Toda a autoridade foi dada ao nome dele. Se tiver feito alguma coisa de errada, ele se reconcilia bem rápido com Deus. Irmão, mas tem muita gente que tem vergonha de falar reconcilia aqui, ó. Somente, Senhor, se eu fiz alguma coisa que não te agradou, me perdoe em nome de Jesus. Porque Deus tem poder de escutar nosso pensamento. Amém? Glória a Deus. O que você pensa, ele escuta. Amém? Amém? Então, o terceiro tópico diz o poder da unção. Marcos capítulo 6, 13, como nós acabamos de ler. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos e ungindo com óleo. Olha aqui para mim o que a Bíblia diz. Eles curavam numerosos enfermos, não era só um. Tanto eles receberam, botavam em prática, como via multidões para eles curarem, através da unção. Amém? Amém? Assim é na igreja. Quando você lá fora traz alguém, ou você lá é usado para curar alguém, essa pessoa automaticamente vem. E através dessa pessoa ela já divulga. Olha, eu fui curado.
Aí Jesus me libertou, aí traz a mãe, o pai, o tio, todos aqui que estão aqui foram assim. Chegou um, depois traz o outro, o tio, o pai, o genro, a avó, o vô. Amém? É a multidões para ser curado. Amém? Que pode glorificar. Agora, para encerrar a conclusão, Salmos 23. Nós vamos falar. Nós falamos da desobediência, que desceu aquela praga. Ou da desobediência, não. Falamos da perseguição contra Israel, que desceu aquelas pragas de úlcera, e ainda desceu poloi. E muitas outras pragas eu só comentei sobre essas duas, porque o tema hoje é cura. Só recapitulando: quem quer cura, obedece a palavra de Deus. Quem é o seu rei? Se você estiver fazendo segundo a vontade de Deus, o seu rei é Jesus. Se estiver fazendo segundo a carne, é o umbigo. Êxodo capítulo 5, versículo 8 e 9. Segundo tópico: invoca ao Senhor. Salmo 50, 15 e 45, verso 7. Terceiro tópico: o poder da unção. Marcos capítulo 6, versículo 13. E a conclusão, nós não podemos deixar de falar do Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Amém? Salmos 23, verso 3. Olha, eu pedi para vocês abrirem, agora faltaria. E eu já encerro, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? É para o nosso bem, amém, irmão? É para não acontecer aquele negócio lá, assim, né, a hemorroida e várias outras coisas que foi comentado hoje, né? Então, para tirar a angústia, tirar a enfermidade, nós temos o Deus que refrigera a nossa alma, amém? Vamos ler Salmos 23, verso 3, diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe por que ele refrigera a nossa alma? Por amor do seu nome. Por isso que por isso que nós estamos aqui, porque ele nos refrigerou a nossa alma, tirou toda a angústia, toda a tristeza e nos curou, tanto fisicamente como interiormente. Amém? Quem recebe? Porque nós servimos a um Deus que sara, que é o Jeová Rafa, que descreve ele aqui no verso 3. Vamos ler mais uma vez. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça. A justiça, reto, a palavra de Deus, por amor do seu nome. Quem está aqui pelo amor do nome de Jesus? Quem está aqui pelo amor do nome de Jesus? Que pode glorificar? Irmãos, é sério, aqui já encerrei, aquele que eu comentei no começo. Quando nós somos confrontados dentro da palavra de Deus, é para o nosso bem. Esse texto aqui, vou ler, né? Bem rápido. Abre Salmo de 3 anos. É porque às vezes as pessoas, quando um pregador exorta, algumas pessoas não gostam, e às vezes pensam que é pro mal dela. Não, abre no mesmo texto, vai. No 23. Se não me falha a memória, é aqui mesmo. No 4, ó, olha aí, vamos ler o 4 para você ver para que serve o confronto segundo a palavra de Deus. Diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temereis mal, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam, irmão. Aquilo que eu falei no começo, para que é melhor? Receber a exortação ou ir para o inferno? Melhor ser exortado, verdade? Para isso que serve a administração, a pregação e a palavra de Deus, segundo, para confrontar nossas vontades, para que nós não venhamos ir para o inferno. Amém? Quem pode glorificar? Porque todo mundo, as pessoas pensam que essa passagem, que chama-me consola, é fazer assim, ó. Vamos supor, aqui é uma pessoa, aqui é a cabeça. Está fazendo errado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não, te converte. Está fazendo errado, né? Cuidado, senão tu vai tá comendo muita coisa oleosa, muita coisa doce. Aleluia, continua. Quando tu ficar velho, vai ficar tão são, não come verdura não. Não, vai pegar diabetes, colesterol. Então nós temos que ser confrontados. Amém? Para não descer sobre nós enfermidade, nem ir para o inferno. Quem pode glorificar? Algumas versões diz cajado e a vara, que é o bordão. Amém?
Olha aqui, bem para encerrar. Você sabe por quê? Ó, cajado e vara são dois pedaços de madeira, mas tem uma diferença nos dois. Vou fechar minha Bíblia aqui para vocês verem, para me encerrar a mensagem. Tá vendo isso aqui? Esse risco. Bem aqui faz uma curva, quem tá vendo? Vou explicar. Tá vendo aqui também? A curva. Aqui é uma espécie de um. Aqui é o cajado. Aqui é o cajado do Moisés. Amém? E aqui é o quê? Uma ovelha. Aqui, ó, uma ovelha. E aqui é o cajado. A vara, ela não tem essa curva, ela é reta. Por isso que algumas versões diz a vara e o cajado. Cada um tem uma função. Sabe para que é o cajado? Aquilo que o pastor estava pregando domingo, para exortar, confrontando o diabo. Porque a vontade da carne não vem de Deus, vem ou do umbigo ou do diabo, umbigo. Verdade? Então a vara, que representa a exortação, é para a vara, na época aqui, o cara que cuida de ovelha, como se diz? O pastor fica ali no pasto olhando as ovelhas. Quando chega o lobo ou um urso, alguma coisa para devorar, na época ali, para devorar as suas ovelhas, o que é que ele pegava? A vara e lepo no bicho, botava para correr. Assim é a exortação, para botar o diabo para correr. Amém? Amém? Isso é a função da vara. Vai, pega no ar, vai. É a função da vara. Se o cajado, por que só muda aquele ganchinho? Sabe para que é o cajado? O cajado nos... Vai, pega aí, me ajuda a pregar. O cajado nos... Quando nós estamos errando, que o pastor exorta, com a vara é para espantar o diabo, e com o cajado é para nos socorrer. Porque na época, quando as ovelhas, que representam nós, iam para beber água, geralmente eram em rios, e de repente as ovelhas podiam escorregar e o pastor, como é que ele resgatava a ovelha? Com o cajado, pegando a ovelha pelo pescoço. Assim é a exortação, assim é o cajado, assim é a orientação para nós. Amém? Amém? Quando o pastor, qualquer um que soube aqui, exorta a igreja para o bem, é porque aquelas pessoas que estão fazendo o contrário à palavra de Deus está em perigo. Aí é onde vem o cajado para socorrer. Amém? E as pessoas às vezes pensam assim: esse pastor falou assim, pegou assim, eu vou mais para a igreja. Não, é para o nosso bem, porque a palavra de Deus mesmo, o seu cajado e a sua vara nos consola. Então quem recebe a palavra? Glória a Deus. Vamos receber o nosso pastor louvando a Jesus com a salva de palmas. A caixa está de você, já. Fique bem. Quem que é a vara, quem que é o cajado? E o cajado também servia, sabe para quê? Para as ovelhas teimosas. Porque aqui a ovelha saía, puxava ela pela canela. Era voltas, né? E puxava a ovelha pela canela e dava varada de espinhas dela. Fica aqui de conversa, rapaz. É para isso. E o cajado é para consolar, é para salvar. A vara é para açoitar. Amém? Quem que é a vara? Só que é o cajado, né? Foi bem aqui para frente, a varada. Vem tudo aqui para frente. Chega era você. Meu cajado ele consola. Ô cheirinho de cadeira nova.